Grande abraço para você ligado no Bate-Bola na Gazeta, balanço da quarta rodada. 22 gols marcados nesta quarta rodada, muitos gols e mais uma vez não tivemos 0 a 0 no campeonato estadual. 31 jogos, nenhum acabou em 0 a 0. 100 gols marcados até aqui. Muita bola na rede, polêmica como sempre. E claro, Janjão aqui ao meu lado, né, Janjão? Tivemos ontem na cidade de Coxim, você acompanha aqui Rio Verde e Maracaju, a vitória do Maracaju. Choveu muito na cidade de Coxim. Janjão estava lá, ficou feliz da vida com tanta água que estava no campo. Agora vamos, antes da análise desta quarta rodada, conferir os resultados da quarta rodada do Campeonato Estadual 2011. Confira comigo na tela. Sene 2, MSA 0 no estádio Olho do Furacão no sábado. Ainda no sábado, Comercial 1, Aquidauanense 1 no Jacques da Luz. Rio Verde 1, Maracaju 2 no estádio André Borges, em Coxim. Hoje, domingo, Ponta Porã 2, Corumbaense 1 no estádio Aral Moreira. Cerque Chapadão 3, Operário 1 no estádio da Cerque. Naviraense 3, Itaporã 1 no estádio Virotão. Ivinhema 0, 7 de setembro 1 no estádio Saraivão. E Águia Negra 1, Mundo Novo 2 no estádio Ninho da Águia. Vamos lá agora analisar os jogos da quarta rodada, começando pelo líder do grupo B, o Sene, que recebeu o MS Saad, que está na zona do rebaixamento, e venceu 2 a 0 para a equipe do Sene, se recupera da derrota para a equipe do Maracaju na semana passada. Você conferiu o bate-bola semana passada lá do Loucão. O Sene perdeu 3 a 2 para o Maracaju, mas se recupera, faz 2 a 0, chega a 9 pontos, contou com o tropeço do Comercial e assumiu a liderança do grupo B com 9 pontos ganhos. O Sene não perde no estádio Olho do Furacão há quase um ano. A última derrota foi 2 a 1 para a equipe do Costa Rica. Agora, o Comercial, o único invicto da competição, é verdade. O único invicto da competição, mas tropeçou ontem. 1 a 1 com o Aquidauanense no estado das Morenistas. Thiago Martins abriu o placar, fez 1 a 0 cobrando pênalti. Daniel Grandalhão empatou para a equipe do Aquidauanense. Agora, o Comercial joga a duras penas. Empatou com o Operário, onde o Operário foi melhor. Venceu o Maracaju num gol de falta no fim do jogo. Venceu o Saad 2 a 1, gol do Andrezão no fim do jogo também. E tropeçou. Comercial vai mal das pernas. Se prepara desde 3 de janeiro e jogadores continuam chegando. A pergunta que fica no ar é a seguinte: por que entra e sai jogadores no Comercial? Por quê? Foi mal contratar esses jogadores? O Amarildo indicou errado? Ou foi o diretor, a diretoria que contratou errado? Ou foram os dois? Comercial não se acerta, o campeão estadual vai mal. É o único invicto, é verdade. Mas não convence ninguém com esse time que está jogando em campo. Para fechar os jogos do sábado, nós tivemos, aqui você tem imagens, confira comigo aqui, o estádio André Borges, cidade de Coxim. Por quê? O Rio Verde não joga no Cesar de Freitas, que está em reformas. Por isso, conseguiu a liberação do estádio André Borges em Coxim, e lá estivemos acompanhando a vitória do Maracaju 2 a 1 sobre o Rio Verde. 2 falhas do goleiro Manu, que fechou o gol contra a equipe do Operário. Mas ontem teve infelicidade nos 2 gols. Primeiro gol, o chute do Canu, ele rebateu, a bola passou entre ele, o Campanário só empurrou para as redes. No segundo gol, a cabeçada do Canu, ele engoliu um frangaço. O Rio Verde ainda descontou no final, mas vai muito mal o Rio Verde. É o único time do campeonato que não pontuou, tem o pior ataque, a pior defesa e vai só até a Aquidauana para cumprir aquele jogo. Lembra, você amigo internauta, torcedor? Aquele jogo da primeira rodada que o estádio Noroeste não teve condições de receber? Vai ser agora quarta-feira, dia 6, às 20 horas, Aquidauanense e Rio Verde. O Rio Verde numa situação terrível. O técnico Chita disse que não entrega o cargo, mas a situação não é boa. Do outro lado, o lado vitorioso, o Maracaju, 9 pontos ganhos, conseguiu a primeira vitória sobre o Rio Verde em jogos válidos pela Série A. Chega a 9 pontos, vai dar muito trabalho. O técnico Adriano Vasquez tem que arrumar a defesa, que toma gols em todos os jogos, mas tem o segundo melhor ataque da competição com 9 gols. Jogos de hoje: Ponta Porã 2, Corumbaense 1. Ponta Porã, primeira vitória no campeonato, vem da Série B, campeão da Série B, o Ponta Porã, conseguiu vencer o Corumbaense, que teve Baianinho pedindo demissão esta semana.
Corumbaense vive um momento turbulento, venceu o primeiro jogo do campeonato, são 3 derrotas seguidas. Paulo Rezende pode estar chegando, vai ter muito trabalho para ajeitar esse time do Corumbaense. A situação lá em Corumbá não está fácil não. Corumbaense na zona do rebaixamento. Seguindo agora com a análise dessa quarta rodada, fechando o último jogo do grupo B, muita confusão em Chapadão. Cerque 3, Operário 1. 3-1, 2 expulsões. Agora, eu tive informações da cidade de Chapadão do Sul que o árbitro Erlanderson Martinez foi agredido pelo goleiro Rodrigo, da equipe da Cerque Chapadão. Então, houve uma agressão no intervalo, diretores da Cerque bateram na porta do árbitro, fotos vão chegar e nós vamos pôr claro aqui na Gazeta as imagens da porta amassada do árbitro Erlanderson Martinez. Agora, muita confusão pelo seguinte, o Erlanderson Martinez não tem condições de apitar jogos no estadual 2011. Ano passado, ele apitou Seno Itaporã, que deu aquela confusão toda, o Itaporã marcando gol aos 50 minutos. Ele apitou o Comerário, o primeiro jogo do Comerário. Ele não coíbe a violência. O problema do Erlanderson Martinez é não coibir a violência. Ele não preserva o estado físico dos jogadores, a condição física dos jogadores. Então não tem condições de apitar. O Coronel Alcântara tem que observar para poupar até o Erlanderson de novos eventos, porque em qualquer momento ele pode ser agredido. Preservar o árbitro é importante. Precisa de uma orientação, precisa passar por uma reciclagem, o Erlanderson, retira ele nesse momento e dá essa orientação para ele. O que não pode é todo jogo que ele apita ter confusões, como tivemos no Comerário e tivemos hoje na cidade de Chapadão. Chapadão venceu 3-1, o Operário perde mais uma no campeonato, está na beira da zona do rebaixamento, é o 6º colocado, o Chapadão volta ao G4, o Operário vai ter uma semana difícil aí para poder enfrentar o Aquidauanense. Mais um jogo da rodada, grande jogo, clássico Naviraense 3, Itaporã 1. Naviraense, belíssima vitória, reassumindo a ponta no grupo A. O time de Anselmo Zuzardi fez o dever de casa no Virotão, 3-1. Adriano Chuva marcou 2 vezes, Cristiano fez um gol e nós tivemos um grande jogo. Itaporã perdeu a invencibilidade hoje na cidade de Naviraí. Mais um jogo para a gente analisar. E, surpreendentemente, o Viema perdeu em casa do 7 de setembro. 7 de setembro entra no G4 pela primeira vez, 1-0. Gol no finalzinho, aos 42 minutos, um belo gol da equipe do 7 de setembro. E Viema, abra o olho, não venceu em casa ainda, tem apenas 4 pontos. Douglas Braulio vai ter muito trabalho nessa semana. Para fechar, que surpresa! O Mundo Novo fez 2-1 na equipe do Águia Negra em Rio Brilhante. A Águia Negra entrou na zona do rebaixamento e o Mundo Novo assumiu a vice-liderança. Técnico Ionai da Luz, grande campanha, o Urso de Mundo Novo. E o Águia Negra precisa abrir o olho, hein? Time campeão do estado 2007, time forte nas últimas temporadas, mas está na zona do rebaixamento. Bom, balanço feito, classificação, vamos conferir. Comigo na tela. Grupo A, primeira colocação para o Naviraense, 9 pontos. Segundo é o Mundo Novo com 9. O terceiro colocado do Grupo A é a equipe Itaporã, 7 pontos. Quarto colocado, 7 de setembro, também 7 pontos. Na quinta colocação, Ponta Porã, 4 pontos. O sexto colocado é o Ivinhema, 4 pontos. Zona do rebaixamento. Temos o Águia Negra, 3 pontos. E o Lanterna Corumbaense, 3 pontos. Mudando de grupo, vamos para o Grupo B. A classificação, a Ponto Sene, líder, 9 pontos. Segundo colocado, Maracaju, também 9. Comercial, único invicto. O terceiro colocado, 8. Quarto colocado, Cerque Chapadão, 6 pontos. Quinto colocado, Aquidauanense, 4 pontos e um jogo a menos. O sexto colocado, Operário, 4 pontos. Zona do rebaixamento, sétimo MSAD, 3 pontos. E o Rio Verde, o Lanterninha, não pontuou ainda no campeonato. Vamos conferir os números do campeonato? Comigo na tela, rapidinho aí, os números do campeonato. Nós temos o melhor ataque da competição, o Sene, com 11 gols. O pior ataque é o Rio Verde, apenas 2 gols marcados. Melhor defesa, Aquidauanense, 2 gols sofridos. E a pior defesa, Rio Verde e Operário, com 10 gols. Mudando a página, os artilheiros da competição. Pablo, Cezinha, Campanário, Bruno, Adriano Chuva, Léo e Cristiano, 3 gols cada. Campeonato equilibrado, são 7 os artilheiros. Vamos conferir os jogos da próxima rodada.
a quinta do Campeonato Estadual comigo na tela. Nós vamos ter no meio de semana o jogo adiado da primeira rodada, Aquidauanense e Rio Verde, no Estádio Noroeste. No sábado, válido pela quinta rodada, Comercial e Sênio Clássico no Morenão. Corumbaense e Mundo Novo no Arthur Marinho, 7 de setembro e Ponta Porã no Douradão. Domingo, Operário e Aquidauanense no Estádio Jacques da Luz, detalhe, 10 da manhã, hein? Operário vai jogar às 10 da manhã, domingo. Itaporã e Viema no Estádio Chavinha, Maracaju e Chapadão no Estádio Loucão, MSAD e Rio Verde no Jacques da Luz, Águia Negra e Naviraense no Ninho da Águia. Bem, para encerrar, você não pode perder o próximo bate-bola na Gazeta. O Janjão não vai perder. Janjão de olho no Estadual 2011. Né, Janjão? Janjão não vai perder porque é o seguinte, próxima rodada, Janjão, nós vamos ter só o pé de chipa da rodada. O pé de chipa da rodada. O que é o pé de chipa da rodada? O que perdeu o gol incrível. Pablo e Johnny, Pablo do Sene e Johnny do Maracaju. Cuidado que o bate-bola na Gazeta está de olho em vocês. E você não pode perder o craque da rodada. Próximo programa nós vamos ter o pé de chipa da rodada e o craque da rodada. Claro, aqui www.gazetams.com.br. Tudo sobre estadual na Gazeta. Os vídeos, gols, as matérias você tem aqui. Tem no meu blog também, lopesdefaria.blogspot.com. Claro, essa produção toda aqui que você está vendo, o Janjão aqui do meu lado, essas imagens aqui, MVA Videoprodução. Você vai fazer a sua festa, o seu evento, aniversário, casamento, evento esportivo, procure a MVA Videoprodução 9989-0479. RPR Curso Preparatório. Você vai se preparar para um concurso público, vestibular, precisa de reforço? Procure a RPR. Aulas individuais. Fale com a professora Rose, 3361-2481. Esse foi o bate-bola na Gazeta com o balanço da quarta rodada. Não perca o próximo programa com o pé de chipa e o craque da rodada. Semana que vem tem mais.